Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A respeito do estudo de ontem, eu vou ler dois comentários aqui com vocês. O primeiro deles é daqui do Júlio César de Souza Barro, né? Forte abraço para você, Júlio. Você sempre está compartilhando alguma coisa aqui no canal e deixando mensagem, tá bom? Gratidão. Então, o Júlio César de Souza Barro, ele escreveu o seguinte aqui. Bom dia, meu irmão. Que a nossa fé não dure apenas como orvalho, e que nossas dores acabem como o raiar do sol. Nossa, que profundo e poético, que lindo, né? Até a irmã Marli aqui colocou também, né? Que poético, respondeu a sua mensagem aqui. Nossa, muito profundo. Ontem nós falamos do orvalho, né? Do sol raiando, queimando o orvalho vai embora. No sentido ali, né? De que Deus, ele abençoa, constantemente o Senhor abençoando, mas também era constantemente que a fé dos israelitas ia embora, né? Se acabava ali com o raiar do sol, ou o arrependimento deles durava pouco tempo. Gratidão por essa mensagem aqui. Vou até ler de novo aqui, foi muito profundo, né? Ele diz assim, ó: Bom dia, meu irmão. Que nossa fé não dure apenas como orvalho, e que nossas dores se acabem com o raiar do sol. Nossa, muito profundo, gratidão. A última mensagem aqui que eu vou ler é da Luciene Washington. Ela escreveu o seguinte aqui. O presidente do coro da minha ala, Washington, na reunião do testemunho de domingo, falou que ganhou você como um amigo e que aprende muito, né? Fiquei muito feliz em ouvir, pois eu também sou muito abençoada com suas aulas. Bom, eu também me sinto amigo de vocês, eu me sinto estando na casa de vocês. Eu sinto que eu conheço vocês e eu tô aqui compartilhando sempre a minha vida, compartilhando experiências. Então, com certeza, né, vocês são meus amigos também. Nós somos todos uma família só. Gratidão, Luciene Washington, por essa mensagem que me tocou bastante, tá bom? Me ajudou bastante a me manter firme estudando, né, compartilhando essa mensagem com vocês. Quero compartilhar com vocês, eu sei que vocês já perceberam, mas essa mensagem não é preparada de qualquer maneira, né? Realmente eu faço um estudo com amor mesmo para compartilhar com vocês, tá bom? Gratidão aí por sua mensagem, um forte abraço para você e para sua família. Vamos aqui hoje compartilhar com vocês aqui, na designação do Vem Segue-me aqui, Oséias capítulo 10 e o capítulo 11, né? O capítulo 11 é fantástico, tá bom? O capítulo 10 também, eu queria fazer um resumo do capítulo 10, mas vai ocupar muito tempo. Então, se fosse para mim resumir o capítulo 10, eu vou ler um versículo só do capítulo 10, tá bom? Que seria aqui o versículo 3. Oséias capítulo 10, versículo 3 diz assim: Porque agora dirão, não temos o rei, porque não tememos ao Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Esse versículo aqui ele é difícil de traduzir em hebraico, viu? Tem outras interpretações, outras traduções que poderiam ser feitas aqui, tá bom? Mas o sentido da palavra aqui é que o povo, ele estava bem, prosperando, né? E Oséias estava lá profetizando que eles iam perder o rei deles, que eles iam perder, né? E aí, então, eles estão falando assim, nós não tememos a Deus, e também se nós não reverenciamos a Deus, nós vai reverenciar um rei, né? Eles não estavam nem aí preocupados, né? Então, eles vão realmente perder esse rei, né? Que a gente vai ver no capítulo 10 aqui já começa falando sobre isso, e no capítulo 11 também dá uma explanação, tá bom? Então aqui a gente vê a arrogância que Israel estava, né? Achando que não precisava de ninguém. É como se alguém pegar e falar assim, eu não vou votar em ninguém, porque o que depende mesmo é eu me esforçar, lutar para conquistar minhas coisas. É verdade, mas o seu voto vale muito. Você tem que escolher também, né, a quem você quer votar. Tá bom? Nós que escolhemos nossos governantes, tá bom? Então, eu não sou muito adepto, não, a pessoa votar nulo, tá bom? Porque quando você vota nulo, você está deixando outras pessoas escolher por você aí, tá bom? Mas vamos lá aqui, né? Essa parte, então, que eles falam que não tem meu Senhor. Aqui, ó, na tradução também permitiria outra tradução. Aqui diz aqui, ó. A última frase no versículo talvez possa significar: se não reverenciamos ao Senhor, o que nos poderia fazer o rei, né? Se eles estão acreditando aqui, se nem Deus pode fazer algo por nós, quanto mais um rei. Mas aqui é no sentido do seguinte, de que eles não precisam de Deus e também não precisam de um rei, tá bom?
E Deus vai mostrar para eles que é diferente essa frase aqui, né? Que eles têm que se arrepender desse pensamento que eles estão tendo aqui. Vamos aqui para o capítulo 11, tá bom? Porque senão não vai dar tempo aqui. O capítulo 11, né? Ele é tão profundo que daria para nós estudar versículo por versículo aqui. Cada versículo tem uma aprendizagem grande aqui, tá bom? Mas eu vou pular aqui, vou ficar nos principais. O capítulo 11 de Oséias, versículo 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei meu filho. Bom, aqui é uma referência, está se baseando, né, em Israel, quando ele era um menino, está se baseando em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23, quando Moisés ele é chamado para libertar o povo do Egito. Deus manda Moisés ir lá falar com Faraó, né? No versículo ele diz assim, ó, diz a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu tenho dito, deixai ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusar-te, deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito, né? Então aqui dá para ver que Deus ele se importa com seus filhos, não mexa com os filhos de Deus. Tá bom? É isso que está deixando explícito aqui. Como o faraó ele não deixou ir o povo de Deus, foi vindo pragas após praga até o próprio filho do faraó ali, o primogênito de faraó, morrer também por conta de não deixar, por conta de castigar o povo do Senhor, tá bom? Então a gente tem essa figura aqui. Bom, outra coisa bem interessante, né, que essa parte aqui, quando ele está no versículo 1, que diz assim, chamei meu filho, né, do Egito chamei o meu filho, essa frase tem lá no Novo Testamento, lá no livro de Mateus. Vamos acompanhar aqui porque vale a pena fazer essa ligação, tá bom? Lá em Mateus capítulo 2, o que nós vemos? O nascimento de Jesus Cristo. Aí vem do Oriente os magos, né? Esses magos não diz que são 3, né? Mas eles trazem presente ali ouro, mirra e incenso, né? Para o menino Jesus. Isso não foi na ocasião do nascimento de Jesus Cristo. Eles chegaram ali, aproximadamente ali, Cristo teria 2 anos de idade, aproximadamente ali, né? Um pouquinho para menos ali, mas até uns 2 anos de idade. Então, eles chegaram, os magos ali, e sabe uma coisa interessante? Não tem nas escrituras uma escritura, uma revelação dizendo que apareceria essa estrela e que era o nascimento de Cristo, né? A gente vê que não é mencionado no Novo Testamento isso, nem no Velho, mas no Oriente tinha essa profecia, porque eles falaram, chegaram até Herodes, né? Porque Jerusalém estava sob julgo dos romanos, chegaram até o rei Herodes ali e falaram: onde está o menino que é nascido rei dos judeus? Nós viemos adorar. Bom, na hora ali Herodes já ficou antenado, né? Porque ele não queria perder o reino dele, que ele mandava ali em Jerusalém, em todos os reinos ali do... Então ele pegou e falou assim: vai lá e acha o menino, e quando vocês achar, volte e me diga onde está, para que eu possa adorá-lo também. Mentira, né? Ele queria matar ali quem fosse o rei dos judeus, né? E os magos, né? Aqui a gente fala mago, no Novo Testamento fala os magos, mas seria mais como astrólogos, né? Como sábios que vieram do Oriente. Eu tenho o palpite, não tem nas escrituras, que Daniel, que serviu na corte do rei, que serviu no Oriente, né? Ele serviu quantos reis, né? Daniel, ele serviu na Babilônia, depois passou para os reis dos sírios ali, né, os persas, os medo-persas. Então, provavelmente é o meu palpite, tá bom? Não é uma doutrina. Que Daniel, ele ensinou que Cristo, o Messias, nasceria. E que provavelmente ele ensinou sobre um sinal que haveria no céu, uma nova estrela surgiria, tá bom? Nós não temos esse escrito em lugar nenhum, né? Mas esses magos que vieram do Oriente, ele fala: nós vimos a estrela e sabemos, né? E os outros nada sabiam aqui sobre, em Jerusalém, nada sabia, nem Herodes, sobre essa estrela, sobre o que significava o nascimento do Messias, do rei dos judeus, né? Então, interessante pensar um pouquinho sobre isso. Mas voltando aqui para a parte aqui, né? Senão eu vou fugir muito, eu só queria compartilhar essa parte com vocês. No versículo 1 nós leu, né? E do Egito chamei o meu filho. O que aconteceu? Os magos, eles foram até lá, presentearam Jesus Cristo, e depois eles receberam a revelação de Deus que eles deveriam ir por outro caminho, porque não era para Herodes saber onde estava o menino Jesus, porque ele queria matá-lo. Então eles vão por outro caminho. Quando Herodes percebe que ele foi enganado pelos magos ali,
Ele calcula, então, a época que eles falaram que vira a estrela, e aí eles calculou ali que o menino Jesus tinha 2 anos de idade. Então Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, tá bom? E aí é quando, aqui em Mateus 2, José, ele tem um sonho, o anjo aparece a ele e fala para pegar e ir para o Egito com Maria, né? Com a criança, e ficar lá até a segunda ordem, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Mateus capítulo 2, versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Onde nós lemos isso, né? Acabamos de ler lá em Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Então, esse versículo aqui, capítulo 11, versículo 1, tanto era uma profecia falando que Deus ele estava tirou o povo do Egito, né? Do Egito chamei o meu filho, ou seja, Deus tirou o povo da escravidão que estava lá no Egito e levou eles, né, para formar um povo no deserto para entrar na terra prometida. E também isso aponta para Jesus Cristo. Para quem não sabe, o livro de Mateus é o que mais aponta as profecias falando que Cristo ele é o Messias. Parece que quem escreveu aqui Mateus, né, escreveu aqui o livro de Mateus, ele queria mostrar claramente que o mesmo Cristo que estava entre eles é o mesmo Messias anunciado no Velho Testamento. Então tem muitas referências sobre Zacarias, várias escrituras falando sobre Cristo no livro de Mateus. Diferente aí do livro de Lucas e do livro de João e o livro de Marcos, tá bom? Então eu achei interessante trazer isso aqui, né? E do Egito chamei o meu filho, também simbolizando ali Jesus Cristo, né? Que após a morte de Herodes, então é chamado de novo para voltar para Jerusalém ali, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui o versículo 2, em Oséias capítulo 11, diz assim o versículo 2. Quanto mais o chamava, mais se afastavam da sua presença, e sacrificavam a Baalins, e queimavam incenso a imagens de escultura. Aqui está falando que quanto mais Deus chamava Israel, mais eles se prostituíam com outros deuses, eles adoravam outros deuses, né? Quanto mais Deus chamava, mais eles se desviavam. Lembrando aqui que eles estavam bem, né? E pensavam, conforme diz no capítulo 10, né? Ali o versículo que eu compartilhei com vocês, e falando, para que nós quer um rei, né? A gente não precisa de rei, a gente não precisa do Senhor, nós não estamos precisando de nada. Estamos muito bem, obrigado, né? Era isso que eles estavam pensando aqui. E aqui no versículo 2 mostra que Deus chamou eles várias e várias vezes. Como? Por meio de profetas, por meio de advertência. Mas eles, cada vez que profeta ia lá, eles ficavam mais com raiva ainda, né? E não adoravam ao Senhor, se desviavam cada vez mais do caminho do Senhor. O versículo 3 aqui, vamos aqui, o versículo 3 continua dizendo, né? É o Senhor continuando chamando ali o seu povo. Eu achei lindo o versículo 3, diz assim, ó. Eu, todavia, ensinei Efraim a andar. Quando fala Efraim, é Israel, né? Aqui é o reino do norte. O reino do norte tanto é chamado de casa de Israel como casa de Efraim, tá bom? Então aqui quando ele diz, todavia eu ensinei Efraim a andar, e tomei-o em meus braços, mas não reconheceram que eu os curava. Bom, então aqui a gente vê que a figura de um pai que está ensinando um filho a andar, né? Quando um pai está ensinando um filho a andar, ali vai segurando na mãozinha dele, aí depois solta para ele dar aquele espacinho, o menino cai. O pai não fica triste que o filho caiu ou fica pensando, esse menino não tem jeito, ele nunca vai andar. Ele sabe que a criança vai andar, ele fica feliz pelo esforço do filho. Então nós também, quando caímos, tá bom? Nas provações, caímos até mesmo em pecado, quando nós se levantamos, Deus ele fica feliz com o nosso esforço, da gente continuar firme tentando, tá bom? Assim como uma criança tá caindo. Então ele tá falando aqui que ele ensinou Efraim a andar. Eu achei linda aqui. E Deus ele tá chamando, né, conforme a gente viu aqui, o seu povo, mas com voz mansa e delicada, como um pai tá chamando um filho aqui. Essa parte aqui, né, quando ele fala assim, ó, tomei pelos meus braços, né, é a figura de um pai pegar a criança no colo mesmo, né. Essa parte me lembrou um poema
que fala sobre pegadas na areia, né? Muito conhecido esse poema. Conta de um homem que ele estava sonhando, que ele estava caminhando numa praia, né? E que ao lado dele estava o Senhor caminhando, né? E ele vai embora nesse caminho, e quando ele chega lá na frente, né? Ele consegue fazer uma retrospectiva e olhar para trás, né? E aí ele tem uma retrospectiva dos momentos mais difíceis da vida dele. E aí ele repara que naqueles momentos de mais angústia e tristeza na vida dele, na areia havia só um par de pegadas, né? E aí ele ficou muito chateado, né? E aí ele ora a Deus falando: Senhor, nos momentos que eu mais precisei de você, você sempre caminhou comigo, mas no momento que eu mais precisei de você, eu só vejo um par de pegadas na areia, né? Não vejo os dois. Por que o Senhor me abandonaste, né? E aí o Senhor responde para ele, esse poema é lindo, dizendo: aqueles pegadas que você viu na areia foi os momentos que eu te carreguei no colo, porque você estava tão fraco, né, que precisou de eu te carregar no colo. O Senhor nos carrega no colo, né? Às vezes quando a gente está frágil, triste, a gente pensa que o Senhor nos abandona. Não, não. Deus, ele está nos carregando no colo, cuidando de nós. Eu achei lindo aqui quando fala essa parte aqui da figura, né? Tomei pelos meus braços, tá bom? Mas não me reconheceram, né? Que eu os curava, né? Ainda estou no versículo 3 aqui. Essa parte de não reconheceram, né? Muitas vezes somos ingratos. Assim como Deus, né, chamou o seu filho do Egito, Israel, agora eu estou mencionando, trouxe para o deserto ali, Deus cuidou deles no deserto. Não dá para viver no deserto. A temperatura é muito alta, então o que Deus fazia? Ele fazia uma nuvem de dia. De dia o Senhor era a nuvem, tá bom? E à noite, né, quando era noite, é muito frio, então o Senhor era uma coluna de luz que aquecia todo o acampamento, tá bom? E sem falar no alimento diário ali que descia do céu, né? Não dava para plantar nada naquele deserto. Então Deus sustentou o seu povo, cuidou dele. Então olha a figura aqui, né? Deus, ele tomou sobre os braços, ensinou a andar. Esse ensinou a andar aqui também significa que Deus ensinou a lei para eles, tá bom? Deu os mandamentos e ensinou a lei para eles, e eles fizeram o convênio com Deus de guardar esses mandamentos, tá bom? Então é bem interessante essa parte de que o Senhor os ensinou a andar, assim como Deus nos ensina a andar. Ele nos ensina os seus mandamentos, nós devemos andar no caminho do Senhor, tá bom? Andar no caminho do Senhor significa andar nos mandamentos que Ele nos deu. Vamos continuar aqui, né? Versículo 4. Versículo 4 aqui é lindo também, é um dos que eu mais gostei aqui. Diz assim, ó: atrai-os com corda humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que lavavam com jugo sobre as suas eiras, né? E lhe dei mantimento. Bom, aqui é a figura de um lavrador, tá bom? O lavrador, ele está arando a terra, e ele ara ali com boi, né? Então são 2 bois juntos ali, coloca o jugo junto, né? Para os 2 puxar junto, ou 2 cavalos também. O que não pode ter é jugo desigual, né? Você já deve ter ouvido o Paulo gosta, né? O apóstolo Paulo gosta de falar do jugo desigual. O jugo desigual também seria, por exemplo, você pegar um boi e um cavalo, né? A força do boi e o cavalo são diferentes. Não dá para os 2 puxar junto ali. Ou tem que ser 2 cavalos ou 2 boi, né? Ou também, por que não dá? Porque a força de um é diferente e a velocidade que vai caminhar é diferente também. Então é jugo desigual, não dá, né? Então essa parte aqui é a de um lavrador, né? Então ele tirou o povo do Egito, porque eles estavam servindo lá como escravo, né? E agora eles iam servir a Deus. Mas qual é a diferença de servir outras nações e servir ao Senhor? A diferença é gritante, é clara, tá bom? Quando eles serviam outras nações, eles não cresciam, tá bom? Eles não prosperavam, né? Tudo que eles produziam era para aquela nação, né? Mas com Deus não. Quando ele serve, quando nós servimos a Deus, Deus faz a gente prosperar. Então eles ganharam uma terra de herança, a terra prosperou e assim por diante. Então a figura aqui, eu achei interessante, né? Vou ler o 4 de novo, fazendo a interpretação aqui, ó. Atrai-os com corda humanas. Aqui a figura quando atrai-os, né, que seria ateios, né, com corda humana, significa que se fosse outra nação,
no cabresco dominando o cavalo ali, seria em cima do cavalo. Mas o Senhor, a figura aqui, não é em cima do cavalo, é carregando pela boca ali, né? Colocando. Então o Senhor não está montado na gente, o Senhor está nos conduzindo pela frente, Ele está na frente puxando a gente, né? Então tem gente que vai fazer o arado, que sobe em cima do boi ali e vai indo ali. Bom, então é diferente. Aqui a figura é que Deus ele nos trata diferente. Ele vai na frente nos conduzindo. Outra coisa que ele falou aqui, né? Ele falou com laços de amor. Fui para eles como os que levavam o jugo. O próprio Senhor nos ajudou a levar o jugo, né? O jugo ali para nos ajudar. Temos a escritura lá no Novo Testamento, né? Que se está pesado para nós, tomai sobre vós o meu jugo, né? O que significa isso? Andar lado a lado com o Salvador. E aí sim a nossa aflição vai ser fraca, né? Porque o Senhor, ele é poderoso. Continuando aqui, ele disse, e sobre as suas queixadas lhe dei mantimento. Aqui é a figura de que o Senhor, ele tirou o cabresco da boca ali para que alimentasse, ele dava alimento com a mão, né? Não as outras nações que exploravam o povo do Senhor e não tiravam o cabresco para que elas pudessem se alimentar quando o Iará estava em cima. Então tem uma diferença enorme de servir a outros deuses, outras nações e servir ao Deus verdadeiro e vivo nosso aqui, tá bom? Bom, o tempo já estourou aqui, gente. Ó, quem quiser ouvir mais sobre essa mensagem, esse capítulo aqui, o capítulo 11, são 12 versículos só. Eu só cheguei no versículo 4 aqui. Na aula 5h20 da manhã, tá bom? Eu sempre estou deixando aqui. Manda uma mensagem no meu WhatsApp e eu coloco vocês na aula de 5h20 da manhã. 5h20 até às 6. São 40 minutos de aula. Dá mais tempo de explicar aí. Vou finalizar aqui a mensagem, então. Vou pular aqui pro último versículo que eu ia ler aqui. Eu achei muito importante, é o versículo 10, né? Mas só fazendo um resumo do capítulo 11 aqui, o Senhor chamou eles com voz delicada, mansa, a voz de um pai chamando um filho. Você já reparou quando a gente fala com a criancinha, a gente muda a voz, né? Se é uma criancinha pequena, quantos aninhos você tem? Muda até a voz, né? E os nossos filhos também a gente tem que tratar de maneira diferente. Por exemplo, de acordo com a faixa etária e o entendimento deles. Cada filho é diferente. Tem filho que você falando com uma voz mansa e delicada vai resolver. Mas um outro, se você falar com uma voz mansa e delicada, ele não obedece. Então você tem que ser mais firme. Tem que ser mais firme com ele para que ele possa obedecer. Tá bom? E isso denota amor também. Não é porque você está sendo mais duro, né, com o seu filho que não está demonstrando amor. Não, você tem que repreender, né? Inclusive eu marquei uma escritura aqui, é que a aula já ficou gigante aqui, né, pelo tempo aí, mas eu tinha marcado aqui uma escritura que é Doutrina e Convênio 95:1, diz assim, ó, em verdade assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo preparo um meio para salvá-los da tentação, em todas as coisas, e eu vos amo. Então quem ama também castiga. A voz mansa e delicada, né, como o Senhor estava tratando seu filho, pegando no colo ali, né, também é válida. Mas quando não surte o efeito no filho, você tem que ser mais resistente ali, né? Você tem que ser mais firme com ele também, tá bom? Então, é essa a figura que eu queria compartilhar com vocês. Vou finalizar aqui com o versículo 10, que diz assim, ó. Andarão após o Senhor, e ele bramará como o leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Aqui, né, é a figura de um leão bramando, e os filhos do ocidente tremerão, mas aqui no tremer não é de medo, tá bom? Aqui essa voz de leão é chamando ao arrependimento, tá bom? Se nós tivesse tempo de ler o restante aqui, a gente ia ver que é o seguinte aqui, né? Que é o Senhor mudando o tom de voz, né? Porque a voz mansa e delicada não estava resolvendo. Então ele vai chamar quem agora? A Assíria, né? E aí cumpre-se a escritura, né? Que eles falam, nós não precisamos de rei, então tá bom, vocês não vão ter rei. Quem vai ser o rei de vocês é a Síria. Vocês não tem mais rei, não tem nação, não tem nada, né? É o Senhor aí ensinando o povo, ou seja, reprovando o povo, ensinando eles conforme está em Doutrina e Convênios 95, né? Que eu acabei de ler aqui o versículo 1. O Senhor castiga aquele que ama, tá bom? E se a vara vier sobre nós para nos castigar por amor
que Deus tem por nós, então que venha, tá bom? O importante é sentir esse amor. Eu sei que Deus, ele me ama, tá bom? Mas é muito melhor obedecer e não ser reprovado pelo Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Eu tenho um convite para vocês. Participar na live, tá bom? Toda terça-feira, às 20h30, o Evangelho em Perspectiva, tá bom? Ontem eles deixaram a live, é muito boa. Vou deixar a descrição da live aqui no canal, tá bom? Para quem não assistiu, clica e assiste. Agora, se você não assistiu, assiste e se inscreva lá no canal para vocês acompanhar toda terça-feira às 20h30. Esse canal, Evangelho em Perspectiva, ele é diferente de todos os outros que eu já vi, porque é o Evangelho na prática. A gente está ao vivo ali e vai mandando perguntas, vai falando sobre comentários. Então participe, tá bom? Então eu deixo essa mensagem e esse convite com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.